Gente, o Felipe. Bom dia, tia Fabi. Bom dia. Bom dia. Tudo Bom bem com dia. vocês? Sim. Todo mundo já testou o microfone? Sim. Sim. E eu já estou com os livros. Ótimo, muito bem. também. Todo mundo me escutando bem? Sim. Sim. Ótimo e claro. Tem alguns alunos que estão sem o vídeo. Abre o vídeo aí para eu ver vocês. Tipo pudim. Tipo pudim. Deixa eu ver quem mais. Lívia. Alguém que está com a letrinha J, que eu não sei quem é. Ah, um era o Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia, professora. Cecília, bom dia. Cecília está chegando agora. Bom dia. Bom dia, Cecília. Abre o seu vídeo aí, quero ver você, Cecília. Ah, agora sim, quero ficar vendo o rostinho de vocês. Deixa assim, Cecília, deixa aberto. Espera aí. Tá bom. Luiz, o vídeo não está funcionando, não? Tia, Oi. o livro de inglês a gente vai pegar quando a professora de inglês mandar, né? Não sei. Não veio junto, não, com o pacote que vocês pegaram dois, não? Não, meu pacote não veio. Tá bom, então Não. deve ser. Deve ser que quando ela for usar o 2 que deve entregar. Mas, de todo jeito, vou perguntar depois para a tia Adriana, amanhã eu falo para vocês, tá bom? Obrigada. Ela deve saber me responder, aí eu pergunto e falo para vocês. Ok, obrigada. Olha só, enquanto está entrando mais gente, eu vou falando aqui a programação. Hoje a gente começa o livro 2 de Matemática e de Ciências. Eu fiquei de passar para vocês o vídeo, né? Finalizando, revisando, que é o Para Relembrar de Matemática. Só que eu vou deixar para passar um pouquinho antes do nosso intervalo. Aí a gente assiste o vídeo e vocês já vão direto para o intervalo. Porque enquanto estiver passando o vídeo, eu não consigo deixar vocês entrarem na aula, quem for entrando atrasado. Porque não tem jeito de eu parar e mudar a página na hora do vídeo. Eu fico preocupada da gente assistir o vídeo agora e algum aluno querer entrar e não conseguir, tá bom? Então, a gente faz assim, a hora que for, o vídeo é uns 10 minutinhos, os 10 minutinhos antes do intervalo, a gente assiste o vídeo e depois vocês já vão para o intervalo direto, eu nem converso com vocês, certo? Então, podem pegar o livro de matemática, a gente vai começar por matemática, a gente já vai entrar no capítulo novo. Ah, antes que eu me esqueça, hoje, depois da nossa aula, 11 horas, eu vou participar de uma entrevista com o tio Júnior. E aí, quem quiser assistir, quem tiver Instagram, vai ser pelo Instagram do tio Júnior. Júnior Vocals. Acho que é JR Vocals. Aí, quem tiver
jr.vocals. Quem tiver o tio Júnior lá no Instagram, ou quem quiser assistir, procura lá o tio Júnior e assiste, que ele vai fazer uma entrevista comigo. Tá bom? Dá para assistir pelo seu? Dá para assistir o quê? Tia, vai Fala ser mais uma alto, live? Daniel. Vai ser uma live? É uma live, exatamente. Dá Vai pra ser uma assistir live onde ele vai me entrevistar. Tá bom? Que horas? 11 horas. Dá para assistir a live? Eu coloquei pelo celular? o link aí para vocês no chat. Quem quiser, depois é só clicar no link aí que está no chat e copiar, tá bom? Mas é facinho. Entrou no Instagram, procura lá o tio Júnior, jr.vocals, e aí vocês vão encontrar a live. 11 horas, 11h05 mais ou menos, começa. Tá? Mesmo se vocês não tiverem Instagram, pede o papai ou a mamãe e fala, deixa eu assistir uma live aí rapidinho pelo seu Instagram. Combinado? Então, acho que já deu tempo de entrar, né? Quem ia entrar, bom dia para quem chegou atrasado aí. O que Daniel, nós temos que... Daniel não, deixa eu ver aqui quem é. E a Maria Elisa. Maria Elisa hoje está aí? Maria Elisa? Não? Não. Ontem acabou que nós não cantamos parabéns para o Daniel, que nós ficamos esperando a Maria Elisa e não cantamos para ele. Vou esperar mais um pouquinho. No hora que começar o segundo horário, se a Maria Elisa não tiver chegado, a gente canta só para o Daniel, tá bom? Que ontem acabou que a gente ficou esperando. E naquela correria que ontem nós demoramos muito mais, não deu tempo. Tia, Então, a gente cantou antes da gente assistir o vídeo. Cantou? Uhum. Legal. Tia, a gente então pode vamos cantar lá. antes da gente assistir o vídeo. Porque Pode o quê? Porque você falou que a gente vai assistir o vídeo, mas no final, para ver se as pessoas chegam. Aí antes da gente assistir o vídeo, a gente pode, a gente parabéns. canta parabéns, pode ser, que aí já deu tempo de todo mundo chegar, não é mesmo? Então, vamos lá. Pegou o livro. Na página aí no comecinho, que é a unidade 2, é a página 8. A matemática das formas geométricas e dos números. A evolução do conhecimento matemático. Fechem o microfone para a tia poder ler. Desde o início da história, os seres humanos sentiram a necessidade de obter conhecimentos para realizar atividades do cotidiano, como a contagem de objetos. Com a invenção dos números, esses conhecimentos se ampliaram tanto que atualmente fazemos muito mais com eles do que apenas contar. É possível, por exemplo, analisar uma imagem ou forma geométrica, medir diferentes grandezas, dividir uma unidade em diversas partes e encontrar infinitos números entre dois números naturais. Para expressar essas ideias, surgiram diferentes formas de representação matemática. E você vai conhecer algumas delas nessa unidade. Vamos lá. Então, aqui, capítulo 6, o sistema monetário brasileiro. Então, nesse capítulo, a gente vai falar um pouquinho do dinheiro, né? Então, olha só, no dia a dia, as pessoas precisam lidar com dinheiro em diversas situações. Ao economizar para comprar algo, ao conferir o troco no supermercado, ou mesmo na hora de definir quanto cada amigo vai pagar na pizzaria. Em todos esses casos, as pessoas utilizam o dinheiro ao mesmo tempo em que realizam operações matemáticas. Observe as imagens a seguir. Elas representam situações cotidianas de uso do dinheiro. Então, aí nós temos primeiro dois menininhos, né? Eles estão na frente de uma banca e está escrito promoção de gibis, R$2 a unidade. Na outra página, nós temos um menininho que está no supermercado e as compras dele ficaram em R$19 e ele tem uma nota de R$20 na mão para pagar as compras. E na terceira imagem, nós temos duas menininhas aí observando a vitrine de uma loja e tem aí alguns preços. Preço de uma blusa, do vestido, de um sapato. E está falando que está em promoção também. Aí agora vocês vão me responder. Primeiro aí,
Observe a situação retratada na página anterior. Se uma das crianças tivesse R$10, quantos gibis ela poderia comprar? 5. 5 gibis, muito bem, porque custa R$2 cada um. Próximo, observe a cena do menino pagando as compras feitas no mercadinho. Quanto dinheiro ele receberá de troco? R$1. R$1, muito bem. As compras ficaram em 19, ele está pagando com uma nota de 20, então R$1 de troco. Na segunda imagem desta página, há uma promoção. Observe os preços das roupas. Se alguém quisesse comprar 3 blusas com a estampa de unicórnio e um vestido, de quanto ela precisaria? 270. 270. Muito bem, certinho, R$270. A última, além das cenas representadas pelas imagens, pense em outras situações do cotidiano e reflita. Qual é a importância do dinheiro para a vida das pessoas? Por que é preciso saber usar o dinheiro com responsabilidade? E aí? Por que o dinheiro ele é tão necessário? Para sustentar a família, comprar alimentos. Muito bem, a gente não consegue viver sem o dinheiro, já que a gente precisa dele para... Oi, pode falar. Conseguindo te escutar. Quem está falando? Davi Lima. Davi, deve ser o volume do seu computador aí, ou do celular, não sei, que está baixinho. Dá uma olhadinha. Melhorou? Tá. Vocês estão me escutando bem? Só você que não. Vocês estão me escutando bem, meninos? Os outros? Sim? Sim? Sim. Então, Davi, dá uma Sim, olhadinha aí. Deve ser o seu microfone, ou às vezes o seu fone. Tem gente que tem alguns fones que dá para diminuir o volume. Às vezes o volume do seu fone está baixinho. Dá uma olhadinha aí. No volume do computador e no volume do seu fone, se tiver. Tia, Oi. tem uma coisa que a gente precisa calcular quanto que você vai ganhar de troco, quanto que você pode colocar. Muito bem. Tudo que a gente vai comprar. Sempre Isso. gasolina, quando você vai botar gasolina no seu carro, você fala, enche metade. Muito bem. A gente tem que saber quanto dinheiro a gente tem. A gente tem que saber quanto dinheiro a gente tem para saber quanto a gente pode gastar, né? Se aquele dinheiro é necessário para o que eu quero. Igual quando vocês vão lanchar lá no colégio. Se o papai ou mamãe deu R$10 ou deu R$20, vocês já sabem o que vocês podem comprar, se aquilo dá para comprar o que vocês querem. Igual a situação do picolé, que a gente teve lá no colégio, né? E que vocês tinham que calcular com o dinheiro, quanto de troco vocês iam pegar, se dava para comprar, né? Às vezes o troco do lanche. Então, tudo isso vocês estão calculando, vocês estão tendo contato com o dinheiro. Então, vamos continuar aqui e ver como é que surgiu essa história do dinheiro. As atividades de compra e venda envolvem o uso do dinheiro. Geralmente, quando as pessoas precisam de um produto e podem adquiri-lo por meio de compra, elas trocam seu dinheiro por aquele produto. Mas houve um tempo em que não havia moedas, cédulas e nem mesmo a ideia que hoje se tem sobre dinheiro. Com o passar dos anos, o comércio foi estabelecido e o dinheiro se tornou cada vez mais importante para a sociedade. Então, leia a história a seguir e saiba mais sobre esse assunto. Dinheiro custa dinheiro. Quem quer ler aí para mim a historinha? Eu. Pode ler. Eu quero... Quem? Vai lá, o Enzo. Lê para mim, Enzo. Dinheiro custa dinheiro. Antigamente não existia dinheiro. Quando as pessoas precisavam de alguma coisa, trocavam mercadorias por outras do seu interesse. Eu posso ler, tia? Pode. Nessas trocas, o sal era bastante valorizado, porque conservava e dava sabor aos alimentos. Posso falar, tia? Pode. Posso falar, tia? Tá, No enfim. fim do mês, o trabalhador era pago com uma porção de sal. Daí surgiu a palavra salário. Tia, posso ler a outra? Pode.
Depois, o gado também se tornou mercadoria de troca e no Brasil, além dele, foram usando a canela, o cacau e o algodão. Devido à beleza e durabilidade, os metais preciosos, como o ouro e a prata, começaram a ser usados como dinheiro. No início, em seu estado natural e depois sob a forma de barras, brincos, anéis e braceletes. Os metais eram pesados e difíceis de transportar. Surgiram então as primeiras moedas, que em grandes quantidades continuavam difíceis de transportar, obrigando seus proprietários a deixá-las em segurança com pessoas que davam como garantia um recibo de papel. E as pessoas passaram... Não, surgiu assim... Surgiu assim o papel moeda. E as pessoas passaram a efetuar os pagamentos utilizando essas cédulas. Para cuidar da circulação dessas cédulas, os Governadores. Tá bom, pode ir, gente. Criaram os bancos centrais. Posso ler? Pode. O Banco Central do Brasil é que determina quando e quanto dinheiro deve ser fabricado para a população. Pode ir. Pode ler outro que quiser. A fabricação das cédulas e moedas é feita pela Casa da Moeda do Brasil. Nossas moedas são feitas com aço inoxidável, cobre e bronze. E as cédulas são feitas com papel e tintas especiais com elementos de segurança para evitar falsificações. Muito bem. Então, aí falou para nós, contou essa historinha. A gente vai terminar a historinha. Deixa eu só comentar esse pedaço. Falando que no início não existiam as cédulas, as moedas. João Pedro, fecha seu microfone. Não existiam as cédulas e as moedas. Quando as pessoas queriam adquirir alguma coisa, elas trocavam alguma coisa, né? Algum produto que elas tinham. No começo, elas utilizavam como moeda de troca o sal. Por isso veio a palavra salário, já que o sal nessa época era tão importante para conservar os alimentos. Nessa época não tinha geladeira, então eles usavam o sal para conservar alguns alimentos e também para dar sabor na comida. A gente já falou disso. Lembra? A gente já comentou disso na sala, né? Então... Tinha escrito em um livro. Isso. Agora aqui, essa página. Ó. Nosso dinheiro retrata a história, a cultura, a fauna e a flora do Brasil. Então, aí tem algumas imagens que estão nas notas que a gente utiliza hoje em dia. Devemos ajudar a conservar o dinheiro. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Não rabisque, não rasgue e não amasse as notas. Assim, elas duram mais. Quando uma nota ou moeda estiver muito estragada, a gente tem que levá-la a um banco e pedir para que ela seja trocada. Os bancos entregam essas notas para o Banco Central novamente, já que é ele que produziu, que fabricou as notas. As notas para o Banco Central, que manda fabricar outras para substituí-la. Então, só o Banco Central pode fazer isso. Pegar as notas que não estão mais... dando para ler, tá toda danificada e produzir uma nova. Então, ele vai substituir por uma nova. Próxima página aí. Como as pessoas obtinham os produtos de que precisavam antes de existir o dinheiro? Como é que eles faziam? Não existia o dinheiro e ele queria alguma coisa para comer. Eles trocavam de coisas batata. importantes. Eles trocavam mercadorias por outras coisas de seu interesse. Eles Muito faziam bem. trocas. Trocas, muito bem. Então, pode escrever aí, isso aí. Eles trocavam seus produtos com outras pessoas por mercadorias do seu interesse.
Então, se alguém tinha batata e o outro tinha, por exemplo, um outro produto, né, o sal, que era difícil de ter, eles trocavam. Depois vieram os metais, e aí eles começaram a trocar mercadorias por metais. E aí esses metais ficavam muito difíceis de ficar carregando. Então foi aí que vieram as moedas. Aí usavam os metais para produzir as moedas. Aí, estava bem na historinha essa aí, ó. 2. De que forma é possível contribuir com a conservação das notas? O que a gente tem que fazer? Não rasgar, não amassar, não rabiscar. Muito bem, então pode colocar aí. Não rabiscar, rasgar ou amassar as notas. E é bom explicar, quando uma nota ou moeda estiver estragada, ela deve ser trocada no banco. Tia, Oi. quem é esse carinha da cédula? Espera aí que já já nós vamos ver, tá? Já já nós vamos ver cada imagem das notas aí. Vou lendo aqui enquanto vocês estão acabando de escrever. No Brasil, já existiram diferentes moedas em circulação. As mais recentes foram cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e o real, que está vigente desde 1º de julho de 1994. As cédulas em circulação no Brasil, assim como em outras partes do mundo, apresentam desenhos, tem gente com o microfone aberto aí, apresentam desenhos representativos do país em sua parte frontal e em seu verso. Geralmente, na frente da cédula, há uma efígie. Efígie é uma imagem, tá? Que é uma representação da imagem de uma pessoa real ou simbólica, como se fosse o desenho de uma escultura. Então, veja agora algumas características das cédulas de real, a atual moeda do Brasil. Então, aí embaixo nós temos primeiro a cédula de R$2. As cores predominantes nela é o azul e cinza. Aí, ó, frente, né, tá falando a efígie da República. Então, essa primeira imagem aí é essa efígie, que seria uma imagem de uma escultura. E no verso, ela tem uma figura de uma tartaruga de pente, uma das 5 espécies de tartarugas marinhas encontradas no litoral brasileiro. Então, aí estão as características da nota de R$2. Agora aqui, a nota de R$5. A cor predominante... Oi? Eu ainda não acabei a página. Então, peraí, deixa eu voltar. Não pode passar, é só pegar aqui do texto. Então vai copiando o texto enquanto a tia lê, tá? Tá bem naquele quadrinho lá. Então, a de R$5, a cor predominante é a violeta, ela também tem aí o desenho da efígie da República, e no verso, ela tem uma figura de uma garça, é uma espécie representativa também da fauna brasileira. E a cédula de R$10, a cor predominante é o vermelho. Eu achei que era laranja. É porque parece, na verdade, quando fala assim vermelho, a gente olha e fala, nossa, eu não estou vendo vermelho, mas é porque foi a cor mais utilizada, mas quando como ela está misturada com outras, às vezes não aparece tanto para nós. E às vezes eles colocam assim o vermelho, porque é da palheta de cores do vermelho, entendeu? Existem vários tons de vermelho. Aí também na frente tem o desenho da efígie da República, e no verso é a figura de uma arara, ave de grande porte, típica da fauna do Brasil e de outros países latino-americanos. Aí no número 3 está pedindo para a gente escrever.
quais são os valores das cédulas em circulação no Brasil atualmente? Quais são as notas que existem hoje em dia? 2, 2, 2, 5, 5, 10. 20, 50. 50 e 100. 100. Ah, muito bem. Então, podem escrever aí. Pode escrever com números, tá? Em vez de colocar R, cifrão, que aí a gente só vai citar. Então, pode colocar 2, 5, 10 em números. No final, vocês escrevem a palavrinha reais aí, ó. Cédulas de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais, que a gente só está citando. João Pedro, tá junto comigo agora? João Pedro? Tia, Oi. sabe como é que faz para identificar como a cédula é falsa ou não? Ah, pode falar. Você bota ela meio que na luz e dá para ver um negocinho dentro. Isso, ela tem uma linha, né? Parece uma fitinha assim, ó, que é uma que a gente vê como uma marca d'água que só dá para ver na luz, é isso mesmo. E tem outras, tem várias coisas que a gente olha na nota para saber se ela é falsa. Tia, Oi. Também tem outros jeitos. eu acabei de perceber que das notas, a única nota que é ímpar é a 5, é de 5 reais. É mesmo, muito bem. Tia, A um única que é negócio, ímpar, que as outras todas terminam em 0, né? Então são par. Muito bem. tia, um negócio legal das E a de notas 2? é que em todos os A de 2 países... é par, ué. Mas é que a tia falou a de 5 e a de 2. Não, falou não. Não, eu falei, Não, as outras todas são par. Ah, tá. Tinha entendido ao contrário. um negócio, tia, Também. um negócio Oi. legal das cédulas, né, é que em todos os países sempre tem algumas coisas diferentes para identificar se elas são verdadeiras Muito ou bem, eles sempre usam imagens, né, da região, do país, né, alguma coisa que tem importância para eles. Vocês sabem que, além das cédulas, nós temos as moedas, aí nós estamos colocando só as notas, ok? Posso ir para a próxima? Pode. Então, vamos lá. Próxima página aqui. Agora, nós vamos fazer o que eles fizeram aí com as outras notas, nós vamos fazer com a nota de 20, de 50 e de 100. Então, observe a seguir as cédulas, frente e verso, em circulação no Brasil e anote as suas principais características. Olha só, eu coloquei aqui para vocês as cores predominantes. É o amarelo e laranja. É aquilo que eu falei, tia, não parece que tem laranja, mas é que quando está misturado é essa cor aí, tá? Isso aí eu pesquisei, é desse jeito. À frente tem a mesma efígie da República e no verso é a figura de um mico-leão dourado, que faz parte da fauna brasileira. Então, podem colocar aí da nota de 20. A nota de 20, a nota de 50, eles usaram essas imagens aí desses animais, vocês vão ver já já de 50, que são animais que estão ameaçados de extinção. A onça tá? Oi? Também. A onça tá? Também. Não sabia. Pintada. É a onça pintada. Ô tia, na Oi. nota de 50, a cor é meio um bronze? É, aqui no que eu pesquisei, ela está como marrom, são tons de marrom. Nossa, O que não predomina, claro que tem outras cores aí, mas a gente vai escrever a predominante, a que tem mais, tá? Então, olha aí, ó, já que a Giovana perguntou, a nota de 50, a cor predominante é o marrom, na frente tem a mesma imagem da efígie da República, e no verso a figura de uma onça pintada. Aí eu já falei para vocês, ela foi escolhida também porque é uma espécie que está em extinção. Tia, Oi.
peixe da nota de 100, ele tá em extinção? Calma que eu vou chegar lá. Professor, Oi. você já percebeu que nas notas de 10 e de 20, um número é verde? O número é verde? Peraí, deixa eu voltar aqui. 10 e 20. Ah, é mesmo, ó. Tia, Muito bem. Parece que ele é metálico, né? Mas o verde, tem o verde na do 20, só que de verso não tem. Não é verde. tia, Oi. marrom é com N no final? Será que eu escrevi errado? Deixa eu confirmar aqui. Muito bem. É com M. Você acertou, Heloísa. Eu que errei. O que é com M, tia? A palavrinha marrom aqui, ó, na hora de digitar, eu coloquei com N. Eu nem tá? percebi. Eu só escrevi com M mesmo. Eu A também gente escrevi escreve com sem M. perceber. Isso aí foi na hora que eu fui digitar. Eu cliquei no N em vez do M. Os dois ficam pertinhos aí, eu errei. A nota de 100 aí, ó, a cor predominante é o azul, parece que é verde, mas é azul, são tons de azul. À frente também tem a efígie da República e atrás tem a figura de uma garoupa. Esse peixe aí, encontrado na Amazônia e no Pantanal, é uma garoupa. Quem perguntou, não, ele não está em extinção. É o peixe mais encontrado nessa região aí, Pantanal, Amazônia. Então, Esse peixe é bem bonito. Por isso que eles utilizaram, que é um peixe que é típico da região. Ah, tá. Tia, qual que é o nome do peixe? Garoupa. Tia, acabei. A próxima página aí, deixa eu deixar aqui para quem ainda está copiando. A próxima página aí fala sobre mais atitude. Então, olha só, eu não tenho a página do livro aí para colocar para vocês, porque vai ser o dever de casa, mas eu vou ler para poder explicar, tá bom? Então, sigam comigo aí. Tem alguém copiando ainda ou eu posso tirar aqui do livro? Por mim, Pode tirar. Peraí, tá bom. Então, enquanto eu vou lendo, eu deixo aí que alguém vai copiando. Então, mais atitude. Poupar para realizar sonhos. Às vezes, para adquirir algo que se quer muito, é preciso dinheiro e muita resiliência. Mas você sabe o que significa ser resiliente? É confiar em si mesmo diante de uma situação difícil e insistir na realização de uma ideia ou projeto que julga ser importante. Que tal exercitar essa habilidade? Então, quando fala ser resiliente, é quando a gente é capaz de se adaptar em uma situação. Por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa, eu preciso economizar. Então, quando eu estou economizando, eu estou me adaptando a essa nova situação, em que eu não posso ficar gastando, eu vou ter que economizar. Ok? Então, aqui, imagine que você estuda música como hobby e quer muito trocar o seu teclado. Então, agora todo mundo vai imaginar que essa situação é real, para todo mundo. Tia, mas é real, eu tenho teclado. Eu também. Então, imagina que você quer trocar o seu teclado. Cadê? Perdi. Trocar o seu teclado. Seus pais já disseram que você terá que comprar um novo instrumento usando a sua mesada. Quem aí recebe mesada? Levanta a mão para eu ver. Eu. Eu. Da minha Muito avó. bem.
Eu recebo semanada. Semanada? ganho Tem gente que é mesada, tem gente que é semanada. Muito bem. Tem gente que não recebe, mas o papai e a mamãe sempre, quando vocês querem comprar, ele fala, vamos economizar, que assim que eu puder eu compro para você, né? Funciona da mesma maneira, não é assim? Sim. Então, aqui, o teclado novo custa R$1.000 na loja mais barata. Então, a gente vai imaginar isso. E a sua mesada semanal é de 150. Então, teve gente que falou aí que ganha uma semanada. Então, aqui na nossa historinha... Eu ganho. Pois é. Então, aqui nessa historinha também, é como se vocês ganhassem a semanada, e é R$150 a semanada. Como você tem outros gastos, pode ser que você demore um pouco até economizar o dinheiro necessário. Ao pesquisar por alternativas mais baratas, você descobriu que um dos seus vizinhos está de mudança para outro estado e que está vendendo o instrumento usado por R$500. Como essa mudança acontecerá daqui a um mês, você terá esse prazo para juntar o dinheiro e efetuar a compra. Como será possível realizar o seu desejo? Comece a fazer o seu planejamento. Então, o dever de casa e a primeira página é isso que vocês vão fazer. Pensar nesse planejamento, se vocês fossem comprar esse teclado aí. Aí vai fazer algumas perguntas, aí cada um vai responder de acordo com o que acha. É bem uma resposta pessoal, um planejamento pessoal. Aí na próxima aula de matemática a gente conversa. A nossa próxima aula de matemática vai ser, acho que é sexta-feira. E aí a gente comenta sobre. Oi, quem quer falar? Levanta a mão para eu ver quem é. Oi, Davi, pode falar. Esse teclado tem que estar em promoção, porque o meu foi R$5.000. É, com certeza. Esse teclado aqui está super barato. Claro que é uma ideia fictícia, né? Só para vocês poderem ter contato um pouquinho com os números. Então, vocês vão responder aí o que está na página 19 sobre essa questão do planejamento do dinheiro, como você faria. No dever de casa? É, dever de casa, tá? Aí na próxima aula a gente conversa. E como dever de casa de matemática também, além dessas duas páginas aqui, 18 e 19, vocês vão fazer no atividade suplementar, tá aí com vocês? Tá. Então pega aí para eu poder explicar. O 2. Tudo agora é 2, esquece um. Agora vocês vão fazer aquilo que eu disse. Pega todos os coloca numa sacolinha e amarra para não ficar pegando livro errado toda hora, tá bom? Tá. Vai lá na página 6 e 7. Tá bom. Tia, Aí é a mesma historinha. Tem uma coisa que eu percebi aí de errado nessa historinha. Como é que uma criança, uma adolescente vai ganhar R$150 por semana? Ué, depende, né, Eric? Tem pessoas que ganham, né? É a realidade de cada um. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, né? Isso acontece. E é claro que a gente está falando que isso aí é uma historinha fictícia. Foi criada só para ver como é que vocês fariam isso aí, tá bom? Do mesmo jeito que o teclado não custaria só isso, a mesada também, eu acho que essa mesada aí tá bem alta, né? Olha só. Então, só por mês. Então, olha só, o dever aí da página 6 e 7 de atividade suplementar, vocês estão vendo que é a mesma historinha, vocês vão continuar respondendo para mim sobre o que a gente leu, a historinha aí do dinheiro, tá? Então, vocês leem novamente essa historinha, que aí está falando da questão do economizar. Aí responde e faz para mim a página 7. Página 7 pede para vocês escreverem por extenso. Vamos lembrar, sempre que eu for escrever um valor, eu tenho que usar, igual está aí no número 1, R, cifrão, e no final, vírgula 00, ou quando for centavos, né, vírgula, os centavos. E quando eu for escrever por extenso, eu tenho que escrever a palavrinha centavos ou a palavrinha reais. Entendido? Então, o dever de casa, vocês vão fazer de matemática, página 18 e 19. Peraí, deixa eu ver aqui, perdi o meu. Isso. 18 e 19 do livro grande. E a atividade suplementar, 6 e 7. Ok? Vai ter ciência esse dever? Vai ter, não, ciências eu acho que não vai precisar ter dever não, que eu acho que vai dar tempo da gente fazer tudo.
Agora eu vou passar para vocês aquele vídeo que a gente tinha combinado de ver ontem, que não deu tempo, que é o vídeo do Para Relembrar do capítulo 5, que vai revisar tudo que a gente aprendeu no capítulo, que foi múltiplos, divisores, as sequências numéricas. Aí dá uma lembradinha em tudo. Qual é a página de suplementares mesmo? 6 e 7. Você tá me escutando? Oi. Na próxima aula de português, a gente pode fazer aquele jogo que a gente fez do lápis, borracha, aí quem não fala e tem que Porque ontem lembrar. a gente fez muito correndo, né? Foi no finalzinho, a gente já estava atrasado, porque nós gastamos ontem 2h30 de aula. Outro dia que sobrar um tempinho, eu brinco de novo, tá, João Vitor? Para todo mundo participar. A gente pode brincar para quem estiver aqui no recreio. Dá para vocês brincarem na hora do recreio, mas na hora do recreio aproveita para ir ao banheiro, senão depois vai ficar pedindo para ir ao banheiro durante a aula, pelo menos ir ao banheiro, tá bom? Deixa eu ir ao banheiro, não. A gente tá em maio? Oi. A gente tá em Oi, maio? Giovana. A gente Nós estamos em maio, isso. Fabiana. Oi. Luca, pode falar. Ontem, na aula passada, o mouse, eu bati nele. Eu apertei o desligar. Fui tentar voltar, apareceu para você, para aceitar? Que não tava. Não apareceu para mim. Porque, assim, ainda mais quando vocês já estão, vocês poderiam entrar sem eu autorizar. Entendeu? Não precisa de eu autorizar quando vocês já estão. Mas quando vocês estão, que acontece de sair por algum motivo, quando volta, é claro que eu autorizo. Vocês já estavam na sala, mas não apareceu para mim. Oi. Ontem a gente entrou, foi ontem, não lembro, que você tinha falado que algumas pessoas tinham entrado sem essa autorização. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando vocês já entraram a primeira vez que eu autorizei, várias pessoas às vezes saem e voltam. Quando está dentro da mesma aula, não precisa de eu autorizar, é isso que eu estou falando. A menos que você troque de equipamento, por exemplo, você está no computador, aí depois você tenta entrar pelo celular, aí eu tenho que autorizar de novo. Mas se você entrar no mesmo lugar onde você estava, não precisa de autorizar. Mas às vezes acontece. Que dia é nossa viagem? Não sei ainda, né? Mas ela vai acontecer. Quando a quarentena acabar. Isso. Ela vai acontecer. Se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, aí a gente vai, com certeza, planejar novamente. Tia Adriana vai marcar uma data, mas não se preocupe, nós vamos viajar, nós vamos para Perinópolis. Tio, ok? Qual é a diferença entre quarentena e pandemia? Quarentena seria o período de mais ou menos 40 dias, né? Um período determinado para a gente ficar em casa. Hoje em dia seria isso. E a pandemia é quando uma doença ela é muito grande, ela atinge grande parte da população, ou até do mundo, né? O que é o que está acontecendo. Então, por isso que ela é chamada de pandemia, uma doença que atinge muitas pessoas. Entendi. Viu a diferença? Quarentena é um período que a gente fica em casa ou que a gente faz alguma coisa determinada. Oi. Mais ou menos, tipo, um mês? Depende. Lembra que antes a quarentena ia ser 15 dias? 5 dias, aí foi agora 15, já tem 2 30, meses que a gente está aí, né? Então, depende. Tia. Oi. Vamos então assistir o vídeo, senão não dá tempo. Senão a gente fica batendo papo. Oi. O coronavírus que teve que ficar em casa? Já teve alguma? Não. Eu nunca passei por isso. Tá? E olha que eu tô aí, eu tenho 49 anos, nunca aconteceu, eu nunca vivi isso. Tá? Mas, assim, tem histórias, né, que há 100 anos antes já tivemos outras pandemias. Na internet eu não vivi isso. Na internet estava dizendo que essa não foi a primeira vez de quarentena de coronavírus. Isso, exatamente. Já aconteceu. Mas eu não era viva. Por isso que é 19. Por isso que é Covid-19. Olha só. Então vamos lá, senão a gente fica conversando. Vamos cantar parabéns para o Daniel, já que a Maria Elisa... Deixa eu ver, Maria Elisa não apareceu de novo, né? Oi. É Covid-19, porque ele apareceu de... Oi, João Vitor, fala.
Qual a diferença Não, é entre porque eles tiveram 18. pandemia? Porque a pandemia é muito maior do que a epidemia. Entendeu? Epidemia geralmente é uma doença, mas é só num local, com menos pessoas. Pandemia seria quase que mundial, muita gente. É bem maior. Vamos lá, nós vamos cantar parabéns para o Daniel. O Dani quer falar. Tá querendo falar, gente. Eu tô falando isso há 1 hora e ninguém... Então vamos parar de conversar. Vai lá, fala rápido, Eric. O Daniel quer falar. Daniel, vai lá. Você tá me escutando? Muito baixinho. Aumenta o seu volume um pouquinho. Eu também, tá muito baixo. Agora tá escutando? Não, Mas tá baixinho. mais ou menos. Tá no máximo, tá no máximo. Tá no seu computador aí, o volume tá no máximo? Tá, deixa eu adicionar uma legenda. Tia, eu tô ouvindo direitinho, Daniel. Olha só, então vamos cantar parabéns para o Daniel, já que a Maria Elisa não apareceu nem ontem nem hoje. Depois, quando ela aparecer, a gente dá os parabéns para ela. Então, vamos lá. 1, 2 e... Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de felicidade. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Daniel! Viva! Aí, Daniel, muito bem. Tira Fez 10 aninhos, Daniel, é? Fez 10? Aham. Aí, ó, a tia Gilmara apareceu aí. Deixa eu perguntar para a tia Gilmara o que vocês queriam saber. Gil, eles estão preocupados que eles pegaram o livro 2 e não receberam o livro de inglês. Ah, porque o livro de inglês, ele é único. Separado. Ah, então o livro de inglês... Ah, então esse ano o mas livro de você inglês tá é um falando só. do BIP? Tá bom? Então vocês não precisam preocupar que esqueceu o inglês, não. E o BIP? Tá bom, Gilmara, que eu não sabia responder. Mas é o único? Ó, então vamos lá. Eu vou colocar o vídeo para vocês. Fechou o microfone, todo mundo falando comigo. Oi. O Dan faz hora tava querendo falar, eu tava prestando atenção, mas é porque ele tá de fone, tá muito baixo, ninguém quase... Então, eu já falei com ele, deve estar alguma coisa na casa dele que o volume tá baixinho. Eu já pedi para ele olhar e ele não conseguiu. Pois tá, tchau. Beijo. Ô, Gi, tá bom. Ó, então agora eu vou passar o vídeo para vocês. Enquanto eu estiver passando o vídeo, lembra que eu não consigo falar, porque eu tenho que desativar o meu áudio para vocês poderem escutar o áudio do vídeo. Entendido? Sim. Tá bom? E aí, terminou o vídeo, vocês já podem sair para o lanchinho para ir ao banheiro. Aí eu já vou... Terminou o vídeo, eu já vou pôr o cronômetro aqui dos 10 minutinhos. Tá. Ok? Então tá. Então já vou desligar aqui o meu áudio para eu poder colocar o vídeo. Que desliga o som. Ah, tá. Desculpa. Tia Fabiana? Alguém tá... A tia Fabiana saiu? Não, Ela já saiu. foi, gente. Ela só vai pôr o vídeo e já vai pôr o cronômetro. Ela disse que não vai falar mais nada. Não tá aparecendo pra mim. É porque você tem que clicar na tela onde a tia tá botando o vídeo. Eu tô vendo o Luca. Então... Eu tô vendo todo mundo, menos a tela da tia Fabiana. Eu também, eu tô vendo, não tô vendo Eu todo também. mundo, menos a tela da tia. Espera um pouco, ela ainda não tá apresentando. Mas Agora ela tá. Aí foi. Ah, tá. Ela entrou. Gente, desativa o microfone. Tá bom.
hoje nós vamos ver que os cálculos estão em tudo nessa nossa vida. Então você precisa perceber que no dia a dia a gente utiliza muito os conceitos dos números. E hoje nós vamos ver dois conjuntos muito legais. Um conjunto de múltiplos e o conjunto dos divisores. Então, para você entender bem tranquilamente o que quer dizer múltiplo, múltiplo é um conjunto infinito, ou seja, é a tabuada de cada número que você conhece. Por exemplo, quando você vai fazer a tabuada do 2, você vai pegar o número 2 e multiplicar por todos os números naturais. Mais ou menos assim, como a que a gente escreve, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E você vai vendo que vai aparecendo a tabuada do 2. E você percebe que é infinito, porque nós temos infinitos números. E aí você percebe que os múltiplos, eles são um conjunto que vai te dar algumas características muito interessantes. Tem alguns múltiplos que são chamados de múltiplos comuns. Quer ver um exemplo? Quando eu faço os múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E você começa a perceber o seguinte, que tem múltiplos do 6 dentro dos múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 aparecem também dentro dos múltiplos de 6. São chamados de múltiplos comuns. E é por isso que eu quero que vocês fixem que múltiplo é todo número que é divisível. É quando eu pego o múltiplo e divido pelo número, vai dar uma divisão exata, que o resto é 0. Então agora vamos para um outro conjunto que eu falei, o conjunto dos divisores. Como é que a gente acha os divisores de um número? Por exemplo, o 6. O primeiro número que divide qualquer número é o 1. É chamado de divisor universal. Então, os divisores de 6 vai ser o número 1. Depois, qual é o outro número que divide o 6? O número 2. Depois, o número 3. Depois, o número 6. E a gente vai perceber que o conjunto de números chamados divisores, ele é um conjunto finito. Ele tem início e tem fim. E olha que coisa linda. Olhando de novo os divisores de 6, repara, 1 vezes 6 não dá 6, 2 vezes 3 não dá 6, ou seja, quando você acha um número que divide o 6, o seu quociente também é divisor de 6. Quer ver direito? Vamos armar aqui a continha. 6 dividido por 2 vai dar 3, porque 3 vezes 2 é 6, tirando vai dar resto 0. Repara, o 2 é divisor e o 3 é quociente. Então, quando eu tenho uma divisão exata, o divisor divide o dividendo e o quociente também divide o dividendo. Então, vamos agora, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2 e o resto vai ser 0. Então, fechamos a ideia que divisor é um conjunto finito, tem início e tem fim. E o quociente e o divisor, quando a divisão é exata, ambos são divisores do dividendo. O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. E para achar os múltiplos, basta você fazer a tabuada do número. E você vai perceber que é um conjunto infinito, porque tem infinitos números. Agora, para fechar a ideia agora, nós vamos perceber que esses múltiplos e divisores, eles aparecem em forma de sequências lógicas. Sequências que a gente vai perceber que vai ter um crescimento, um padrão. Então imagina, eu tenho aqui o número 1. Se eu multiplicar o número 1 por 3, ele se transforma em 3. Se eu multiplicar por 3 de novo, vai se transformar em 9. Se eu multiplicar por 3 de novo, se transforma em 27. E aí você vai conseguir perceber o crescimento dessa sequência. Esse padrão é a dica para você conseguir ler a sequência e descobrir o próximo número. E aí a gente vai exercitar sobre isso. Então, meus queridos, entenderam o assunto de hoje? Múltiplos, divisores, e que eles são usados para fazer sequências lógicas, sequências de números que você, como detetive, vai ter que descobrir qual é o padrão? Então, beleza. Agora vamos exercitar isso? Meu aluno, vamos agora começar os exercícios. Então a gente vai se divertir bastante. Então vem comigo, pega o seu caderno e sua caneta. Tá tudo separado? Não esquece o lápis e a borracha também. Então vem comigo. Considere o conjunto A. Você está vendo que o conjunto A tem vários números dentro dele? Só que eu quero que você coloque em cada item os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 seriam o 0, que é o múltiplo de todo mundo, o próprio 2, porque é 2 vezes 1, o 4, o 6, o 10, o 12,
o 20 e você começa a perceber que os múltiplos de 2 foram todos os números pares. Agora vamos para os múltiplos de 3, que faz parte da tabuada do 3. Então vai ser o 0, que é um múltiplo comum. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Não tem. Mas tem o 12, tem o 15 e com isso a gente tem todos os múltiplos de 3. E você começa a perceber que para ser múltiplo de 3, basta somar os algarismos do número e o resultado dá um número múltiplo de 3. Olha aí o 12. 1 mais 2, 3. O 15, 1 mais 5, 6. Então, para saber se é múltiplo de 3, basta você somar os algarismos do número. Se a soma der um número da tabuada do 3, ele é um múltiplo de 3. Os múltiplos de 5 são todos os números que terminam em 0 e 5. Então, para eu saber se eu consigo dividir por 5, basta eu olhar o último algarismo, o algarismo da unidade. Agora, quem seriam os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10 têm que ser múltiplo de 5 e de 2 ao mesmo tempo. Repara, quais são os números que estão aparecendo no 5 e no 2 ao mesmo tempo? É o 0, o 10 e o 20. Então você vai perceber que para ser múltiplo de 10 tem que terminar com 0. Então é o 10, o 0, o 10 e o 20 que são os múltiplos de 10. Então, beleza? Gostou dessa primeira questão? Você começou a entender o que são os múltiplos. São os elementos que faz parte da tabuada daquele número. Vamos para o próximo exercício. Agora eu quero os divisores. Vamos lá, quem divide o número 6? Então, os divisores do 6 vai ser o 1, o 2, o 3 e o 6. E você percebe uma característica. Se você multiplicar as extremidades, sempre vai dar o número em comum. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Vamos para o 9? O primeiro divisor do 9 é o 1, depois o 3 e depois o 9. Olha aí, 1 vezes 9 dá 9 e 3 vezes 3 também dá 9. Vamos para os múltiplos de 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Olha que coisa linda. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. E aí você achou todos os divisores do 12. Então você percebeu que os múltiplos é infinito e os divisores é um conjunto finito, tem início e tem fim. Vamos para o próximo exercício? Agora eu compliquei um pouquinho a vida de você. Eu quero que você saiba quais desses números, 2.358, 250, 32, 75 e 438, são divisíveis por 2, 3, 5 e 10. Para ser divisível por 2, tem que ser número par. Então, o primeiro número, 2.358, como ele termina com algarismo par, é um número par. Então, ele é divisível por 2. Depois, o 250, porque 0 é um número par. O 32 e o 438. Então, para ser divisível por 2, tem que ser número par. E para ser divisível por 3, professora, você pode estar me perguntando sobre isso. Basta você somar os algarismos do número. Se a soma der um número divisível por 3, todo número é divisível por 3. Olha o 2.358. 2 mais 3 não dá 5? 5 mais 5 é 10. 10 mais 8 vai dar 18. 18 não é um número divisível por 3, que faz parte da tabuada do 3, que é 3 vezes 6? Então, o 2.358 é divisível por 3. Mas olha o 250. 2 mais 5, 7 mais 0, 7. 7 é um número que está na tabuada do 3? Não, então ele não é divisível. O próximo número divisível é o 75, porque 7 mais 5 dá 12, e o número 438. Por quê, professora? Porque 4 mais 3 é 7. 7 mais 8 é 15. 15 é o número da tabuada do 3. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 e 5. Então, é o 250 e o 75. E para ser divisível por 10, só pode terminar com 0. É o 250. Então, vocês começaram a entender as primeiras técnicas da divisibilidade. E para fechar com chave de ouro, vamos agora para os padrões dessa sequência. Se você reparar, do 0 para o 12, eu aumentei 12. Depois, do 12 para o 24, aumentei 12. E estou aumentando de 12 em 12. Isso é o chamado padrão. Então, o próximo número vai ser 48 mais 12, que vai dar 60. O próximo, eu somo 2, depois eu estou somando 3, depois eu estou somando 4, somando 5. Sabe o que isso se chama? Incremento em progressão, porque eu estou somando gradativamente um número a mais. Então, agora eu vou somar mais 6, que vai dar 21. E aí, gostou das sequências lógicas? Muito legal, né não? Então,
Beijo no coração. Boa sorte, meu querido. Meu Deus. Muito bom, muito bom. Adorei. Eu tinha visto que a professora tinha saído da reunião. Eu também vi. Aí depois eu vi que ela Pode entrou de novo. lanchar? Pode lanchar? Pode lanchar? A tia falou que podia ir direto, acabou e já pode ir. Tchau, gente. Vou lanchar. Que fome, não tomei café. Chega aqui. Tchau, Eric. O Eric tá aqui? O Eric tá aqui? Quem falou comigo? Eu. O Nivaldo? Não. Mas por que você desativou meu microfone? Porque o Daniel tava querendo falar. Ah, tá. Não, eu perdi. Tá. Eu tenho. Não, eu tenho. Eu tenho pódio. Sabia que eu tinha pódio. Absorve. Eita, poxa. Absorve. Nossa, que bom que eu usei absorve. Absorve. Nossa, tá indo bem, Ed. Caputo, ferrou. Sabia.
Então, vamos lá. Oi, Agora tia. Oi. O meu computador ficou sem bateria, aí ele desligou e eu saí da reunião, tá? Tá, mas aí você conseguiu entrar de novo, né? Uhum. Tá bom. Então, agora nós vamos para a aula de ciências. Então, podem abrir o livro de ciências. Comecinho aí. É o livro 2? Vocês conseguiram assistir o vídeo direitinho? Sim? Sim. Demorou, Sim. porque aqui demorou a conseguir compartilhar. Quando a gente trabalha com o vídeo, às vezes demora muito o computador a mostrar para vocês. Mas ainda bem que deu para assistir. Então, olha só, vocês vão abrir aí Ciências na página 8, que é o início da unidade 2, Materiais da Terra. Tia, Oi. a gente vai fazer quantas páginas de ciência? Eu pretendo fazer até no exercício, deixa eu ver aqui, não, até na página 16. Vamos ver se vai dar tempo, tá? Vai ter dever de casa de ciências? Não, pretendo fazer aqui com vocês, que aí não tem dever de casa, tá? Tia, eu posso ler? Pode começar a ler aí. Unidade 2, Materiais da Terra. Pode ir. O vidro é um material transparente, impermeável e com certa dureza, que é facilmente encontrado em diferentes objetos do nosso cotidiano. Você sabe como esse material é produzido? Para fabricar vidro, se mistura areia, sódio, cálcio e outros componentes químicos. Essa mistura é levada a um forno de alta temperatura, que pode chegar a mais de 1500 graus Celsius. Quando a mistura é aquecida, ela fica com um aspecto líquido que pode ser moldado para adquirir diferentes formatos de acordo com o que se deseja fabricar. Em seguida, essa mistura é resfriada por meio de jatos frios até que fique com as características do vidro e com o formato escolhido: lâmpadas, copos, jarros, embalagens, etc. Muito bem. Então, aí embaixo tem uma imagem para vocês, né, de um vidro sendo moldado em um forno em altas temperaturas. Então, é assim que é fabricado o vidro. Pode ler outro. Tia, posso ler? O vidro Pode. também pode ser utilizado em objetos que
formam imagens, como óculos e câmera. Pode continuar? Podendo até mesmo ampliá-las para ver o que está bem distante, como as lentes dos telescópios que nos auxiliaram a conhecer mais sobre os astros e o universo. Muito bem, pode ler. Nessa unidade, pode ir, Lu. Nessa unidade, você vai entender o funcionamento desses objetos que formam imagens e como ocorre esse fenômeno. Também é estudar sobre o telescópio, algumas características dos astros e fenômenos espaciais. Além disso, vai conhecer mais sobre o vidro e outros materiais presentes no nosso dia a dia, suas propriedades e objetos feitos com eles. Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho aí sobre isso. Quantos materiais existem? Então, vamos lá, capítulo 6, diferentes materiais. Pode ler, quem quiser. Diferentes materiais: madeira, ferro, plástico, vidro, aço, borracha. É grande a diversidade de materiais e cada um deles tem característica própria. É macio ou duro, conduz bem o calor ou não, conduz bem a eletricidade ou não. Giovana, fecha seu microfone. Pode continuar? Pode, é porque estava fazendo barulho aí por causa da Giovana. Alguns materiais são obtidos diretamente da natureza. Outros são transformações de uma ou mais matérias-primas retiradas da natureza. Leia o infográfico a seguir para entender mais sobre a diversidade dos materiais. Muito bem, então a primeira imagem aí são materiais extraídos do solo, dos minerais, e o segundo são especiarias, que são obtidos a partir de plantas, né? Então, todos a natureza nos fornece. Aqui na próxima página, geralmente encontramos muitos produtos descartados de forma incorreta. Isso prejudica todas as formas de vida, causando problemas ambientais. A gente já viu no último capítulo a questão do descarte, né, errado, o quanto isso aí pode poluir o meio ambiente. E na última imagem aí, os diversos produtos industrializados são embalados em vários tipos de materiais, principalmente plástico, vidro e metal, são os principais materiais utilizados. Por isso que a gente tem que saber fazer o descarte correto desses materiais ou a reciclagem, né, para diminuir o lixo. Trocando ideias, quais materiais que você conhece são utilizados da maneira como são retirados da natureza? Papel? Papel? Eu vou lá na árvore e pego o papel lá? Não. Não, ele é transformado, né? Madeira? A madeira em alguns produtos, ela é utilizada do jeito que eu tirei da natureza, pode ser. Mas tem outras fábricas que eles pegam a que madeira são transformadas. E pintam e tudo mais. Muito bem. Em alguns a madeira é transformada. Tem especiarias que as pessoas não mudam. Você só vai lá, tira das plantas e utiliza da maneira que você encontrou, isso mesmo. Próximo aqui, quais materiais que você conhece são fabricados, isto é, são modificados depois de ser retirado da natureza? A Clarinha tinha falado o papel, muito bem, né? A gente tira da árvore o látex, né, e produz o papel. Muito bem. Plástico, muito bem, também é produzido. E a gente viu aí o vidro, né? Vocês viram como é que é produzido o vidro. Oi. Mas ele é retirado da natureza? O quê? O vidro. Não, a gente não viu aí no começo que ele é misturado? Ah, sim. Lê aí de novo para mim na primeira página, para eu não ter que voltar o meu aí. Lê aí para você ver. O vidro é um material transparente, impermeável, certa dureza que é facilmente encontrado em diferentes objetos do nosso cotidiano. Mas, não, lê mais embaixo. De que ele é produzido? Para fabricar o vidro, se mistura areia, sódio, cálcio e outros componentes químicos. Tá vendo? Então, ele não é encontrado assim na natureza, ele é produzido.
Ô, Última tia, aqui. é tão relaxante ver pessoas fazendo vidro, tipo, É em legal, vídeos. né? É muito Aham. legal. Principalmente quando a gente vê, eu já vi alguns vídeos que vai moldando o vidro, né? É super interessante, Sim. que ele tá molinho enquanto tá quente, né? Depois ele fica fica duro. Quais problemas ambientais podem ser ocasionados ao se produzir ou fabricar objetos? E aí? Quais problemas as fábricas ocasionam aí? Elas Muito bem. soltam gás poluentes no ar. Muito bem. Elas poluem, né? Através do esgoto também, não só da poluição que Às sai das vezes tem chaminés, Às vezes mas tem que também cortar. dos esgotos, né? Que são lançados, às vezes, nos rios, e tem materiais químicos nesses dejetos que saem das indústrias. Muito bem. Tia, eu tenho uma dúvida. Ah, Obsidiana é o que mesmo? repete. Obsidiana. Obsidiana, onde você tirou essa palavra? Em que frase tá, Eric? Não, não é do livro, não. Ah, então eu não sei. Assim, a palavra solta a gente tem que colocar lá na frase para eu te explicar o sentido. Assim, só a palavra eu não sei o que é. Depois a gente pode pesquisar, tá? Se você me falasse a frase, eu consigo te explicar. Vamos lá, próxima página aqui. A origem dos materiais. Quem quer ler? A origem dos materiais. Pode ler, Pedro. Pode. Quem não leu ainda, vamos dar oportunidade para todo mundo ler. Vai lá. É grande a diversidade de materiais que conhecemos, e cada um deles apresenta características próprias. Alguns são encontrados prontos na natureza, enquanto outros são produzidos pelos seres humanos que os retiram do ambiente, tratam, misturam e transformam. A origem dos materiais pode ser vegetal, mineral ou animal, dependendo de onde foram extraídos. Muito bem. Então, os materiais, ele pode ser vegetal, né? Quando ele veio das plantas, mineral. Tem gente com o microfone aberto, acho que é a Maria Gabriela. E animal, quando veio de algum animal. Pode continuar. Eu? Quem quiser, que não leu ainda. Eu posso ler, Tio, Daniele disse que quer ler. Então vai, pode ler, não precisa me pedir não, pode começar a ler. Alguns materiais são Tia, que barulho foi esse? Gente, fechem o microfone pra gente escutar o Dani. Alguns materiais são obtidos de outros que foram transformados. É o que acontece. Por exemplo, um aço é obtido do minério de ferro. Os processos de fabricação dos materiais podem ser simples, como a fragmentação de grandes rochas duras em pequenos pedaços, para obter a brita, ou a queima da argila para obter a cerâmica. Ou podem ser complexos, como a produção do aço nas siderúrgicas. Veja a seguir exemplos de transformações de materiais. Tá, então aí está falando que esses processos de transformação de alguns materiais, alguns produtos, ela pode ser bem simples ou pode ser bem complexa. Aí tem alguns exemplos de produtos que foram transformados. Aí em cima nós temos o sapato, que pode ser feito de couro, e tem origem animal, porque o couro veio de um animal. O solado, que pode ser de borracha, que é de origem vegetal, já que a borracha sai da seringueira, né, o látex. Processo de formação do basalto em brita. Então, aí tem um minério, ó, o basalto é triturado para produzir a brita, muito usada na construção civil. Então, essa pedra aí maior, que ela tá bruta, e ela foi triturada para ser transformada aí na brita. Só um pouquinho. Na segunda imagem aí, o processo de transformação da argila em cerâmica. Então, a argila ela é usada para produzir a cerâmica em diversos usos. Então, ela é como se fosse um pozinho, uma areia, né? E ela passa por um processo, é umedecida e ela vai ser transformada em cerâmica para vários usos. Oi, quem me chamou? Eu. Quem foi que perguntou o que é obsidiana?
Você olhou aí o que é para nós? Eu também olhei. Então, quem É um quiser tipo de responder, pode vidro responder para o vulcânico. Eric. É um tipo de vidro vulcânico. Ah, Tem então... 70% de alguma coisa. É por isso que eu tinha perguntado, porque eu tinha ficado assim, no vácuo da minha mente. Então, Eric, é um tipo de vidro, então, ok? Sim, obrigado. Oi. Eu tava vendo imagens Oi, aqui. pode falar. Lá no parque da Disney tem um homem que fica fazendo coisa de vidro lá. De vidro, né? Aí dá para você ver o processo direitinho. Legal. Vai lá. Pode continuar, vamos ler. Quem não leu ainda, pode ler. É muito importante considerar as propriedades dos materiais quando se deseja construir um objeto. Nos próximos tópicos, você vai conhecer essas propriedades e compreender como elas interferem nos objetos. Isso, então agora nós vamos ver as propriedades dos produtos e descobrir por que é importante eu saber dessas propriedades para eu escolher o produto que eu preciso corretamente. Então, próximo aqui. Agora é com você. No quadro a seguir, marque X na opção correta para indicar se um material é encontrado na natureza ou se ele é produzido pelos seres humanos por meio da transformação de materiais naturais. Na última coluna, escreva se o material tem origem animal, vegetal ou mineral. Então, façam aí. Vocês vão primeiro marcar X se o produto é encontrado na natureza ou se ele foi transformado pelo ser humano e qual é a origem dele. Façam aí que já já a gente corrige. Tia, eu já acabei. Tá bom. Facinho, né? Tia, também acabei. Tá bom. Então, vamos lá. A madeira. Tia, eu também acabei. A madeira, ela é encontrada na natureza ou ela é transformada pelos seres humanos? Encontrada na natureza. E qual é a origem? Vegetal. Vegetal. Vegetal, muito bem. A lã natural, ela é encontrada na natureza ou ela foi transformada pelos seres humanos? Encontrada na natureza. E origem? Animal. Animal, muito bem. O minério de ferro. É encontrado na natureza. E a origem mineral. Muito bem, mineral. E as barras de aço? Ela é encontrada assim na natureza ou ela foi transformada? Transformada. Muito bem. E origem? Mineral. Mineral, muito bem. E o petróleo? O petróleo é transformado pelos seres humanos e eu acho que é a origem mineral. Eu também acho. Será que o petróleo é o ser humano? Mas a origem vegetal. Peraí, Encontrado vamos na chegar num natureza e acordo mineral. aqui. Primeira coisa, o petróleo é o ser humano que produz ou a gente encontra ele assim embaixo da terra? A gente encontra ele embaixo da terra. Muito bem. A gente encontra ele assim, não é o ser humano. O ser humano pega o petróleo e transforma em outras coisas. Mas a gente encontra o petróleo na natureza, né? A natureza que produz para nós. Isso mesmo. Tipo o quê? E ele é de origem mineral. Ô, tia. Oi. Você pode me dar um exemplo do que os seres humanos O transformam? plástico, Borracha. os combustíveis, borracha é feita do petróleo. Tá. Combustível. Vamos lá. Características e usos dos materiais. Agora, nós vamos ver, de acordo com a propriedade de cada material, por que ele é utilizado em algumas atividades. Então, a primeira característica que a gente vai prestar atenção aí desses materiais
é a densidade. Então, observe aí 2 objetos. Eu tenho primeiro um lápis normal, ele tem 15 gramas, e eu tenho um prego, e ele pesa mais ou menos 7 gramas. Quem quer ler? Eu passo a ler, tia. Veja que o prego é mais leve que o lápis. Porém, ao colocar o prego na água, ele afunda, enquanto o lápis flutua. Flutua, tá errado aí. Tá, flutua. Mas por que isso acontece? Qual a relação com a densidade dos materiais? Então, quando a gente compara um lápis e um prego, um flutua e o outro afunda, exatamente por causa dos materiais que foram utilizados para fazer esse produto. Continua. A densidade é uma propriedade geralmente utilizada para explicar por que os materiais, objetos, flutuam ou não. Quando o objeto colocado na água afunda, ele é mais denso que a água. Se flutua, é mesmo denso que ela. É menos denso que ela. Muito bem. Então, o que for mais pesado que a água vai afundar, o que for mais leve, ele vai flutuar. Atenção, a densidade não depende apenas do peso de um objeto, mas também do espaço que ele ocupa. Por isso, quando os cientistas calculam a densidade de um objeto, eles precisam de 2 informações, o peso e o volume. Volume é o espaço que esse objeto ocupa, dos objetos ou materiais envolvidos. Vamos ler embaixo, depois eu explico isso. Em uma brincadeira, pergunta-se o que pesa mais, 1 quilograma de algodão ou 1 quilograma de chumbo. Vocês já brincaram disso aí, eu já vi vocês perguntando isso na sala, né? O que pesa mais? Continua. Muitas pessoas dizem que é o chumbo, porque confundem a densidade dos objetos com o volume ocupado. Mas veja que a pergunta se refere a 1 quilograma de cada material e, portanto, eles têm pesos iguais. Muito bem, olha aí do lado a balança, está mostrando isso, ó. Os dois, tanto o algodão quanto o chumbo, tem 1 quilo. Só que 1 quilo de chumbo, eu pus só um pedacinho lá, já deu 1 quilo. Enquanto que o algodão, para ter 1 quilo, né, eu vou ter muito mais volume, ok? No entanto, 1 quilo de algodão ocupa mais espaço que 1 quilo de chumbo. Isso ocorre porque a densidade do chumbo é maior do que a do algodão, ou seja, o peso do chumbo está mais concentrado do que o do algodão. Pode ler outro. E a densidade da água pode mudar conforme a temperatura. Ao congelar, a água se expande e fica menos densa. É por isso que o gelo flutua na água líquida. Assim, quando se coloca uma garrafa com água tampada no congelador, ela pode explodir, pois seu volume aumenta. Muito bem, então a gente sabe quando a gente coloca algumas pedrinhas de gelo em um copo, né? Tanto o gelo quanto a água que estão dentro do copo são água, né? Só que elas estão em estados diferentes, a gente já estudou os estados da água. E aí a gente percebe que quando é o gelo, né, que ela está no estado sólido, ela vai ser mais leve, por isso que ela flutua na água. E outra coisa interessante que mostrou aí para nós, eu garanto que todo mundo já fez isso, né? Encheu uma garrafinha com água e colocou no congelador. E quando a gente vai pegar, muitas vezes essa garrafinha está toda estufada, ou às vezes ela até estourou. Por quê? Porque o gelo, quando ela está transformada em gelo, ela ocupa mais espaço, né? Ela vai se expandir, ela aumenta, e aí ela precisa de mais espaço. Por isso que a mesma água que estava na garrafinha não cabe quando ela se transforma em gelo. Tia, quando eu botei uma garrafa tampada com água no congelador, quando eu tirei, ela estava toda rachada, quase... Pois é. Tá vendo que ela precisou de mais espaço para se transformar no gelo, para passar do estado líquido para o sólido. Tia, agora, oi. Tem uma coisa que eu percebi, porque quando eu fico muito entediado, eu boto alguma coisa, encho de água e boto no congelador. Aí quando eu vou e pego de novo, e aí eu molho ela, o gelo começa a rachar. Exatamente. Sim. Porque aí a mudança brusca de temperatura, né? Isso acontece.
Oi, pode falar, Davi. Um dia eu tava andando no meu quintal com um gelo na mão e ele explodiu do nada. Continuando, agora vamos ver outra propriedade aqui. Calor específico. Pode ler. Posso ler, quem quiser. tia? Pode. Você já deve ter percebido que, quando expostos à luz do sol, alguns materiais se aquecem mais facilmente que outros. Pode ler, continue. Um copo de aço deixado ao sol em um dia quente de verão pode se aquecer a ponto de não conseguirmos tocá-lo. No entanto, isso não acontece com um copo de plástico. O aço precisa de menos calor que o plástico para se aquecer. Isso quer dizer que o calor específico do aço é menor que o do plástico. Portanto, Pode ler, Eric. Tá. Portanto, o calor específico refere-se à quantidade de calor necessária para o material ser aquecido. De modo geral, o calor específico dos metais é menor que o dos plásticos. Veja a tabela ao lado. Isso. Então, quando a gente fala em calor específico, eu tenho que pensar a quantidade de calor necessária para que aquele tipo de material seja aquecido. Aí, comparou para vocês, se a gente pegar um copinho de alumínio e um copinho de plástico e colocar no sol, o copo de alumínio rapidinho vai estar quente, né? Talvez a gente nem consiga colocar a mão nele, ok? Aí, do lado, tem uma escala, ó, de calor específico de alguns materiais. Então, olha aí, começa ouro, prata, cobre, aço, ferro, vidro, cimento, que seria um bloco de cimento, lã, tijolo, areia, alumínio, papel, gelo e água. E aí tem uma setinha, de cima para baixo. Então, as que estão lá no alto, elas precisam de menor calor específico para se aquecer. E as que estão lá embaixo, nessa tabela, precisam de maior calor para se aquecer. Oi, pode falar. Tia, também tem a aula que vem da planta, né? Tem o quê? Tem uma lã que vem da planta, não tem? Tem. Que ela é artificial, né? Isso mesmo. Mas aí deu para a gente ver que aquela lã lá no quadro é uma lã tirada das ovelhinhas, né? Por isso que a gente colocou que é animal, ok? Próximo aí agora, condutividade térmica. Então, o primeiro calor específico é a quantidade de calor necessária para que esse material seja aquecido. Agora, condutividade térmica. Vamos ver como é que cada material pode conduzir o calor. Pode ler. Muitas panelas de metal têm cabo feito de baquelite, uma resina preta, madeira ou outro material não metálico. Como esses materiais não se aquecem, podemos segurar o cabo da panela, mesmo que ela esteja muito quente. Muito bem. Então, as panelas, né, a mamãe coloca lá no fogo, a panela esquenta e o cabo não. Isso é proposital. A panela é feita, o cabo dela é feito de alguns materiais que demoram mais a esquentar, ou às vezes nem conduzem calor, nem aquecem. Senão a gente não conseguiria segurar a panela quando ela está no fogo. Continua. Alguns materiais são Deixa quem não leu ainda. É porque todas as pessoas leram, eu acho. Já? Então tá. E ninguém quer falar mais. Eu quero falar. Eu não li. Então pode ler. Então vai, deixa quem já leu 2 vezes, deixa quem leu uma só, então. Eu só li uma. Alguns materiais, vai? Vamos, gente. Só eu? É Pedro. Pode ir, Pedro, pode ler. Alguns materiais são bons condutores de calor, outros não. Assim, a capacidade de um material de transmitir calor recebe o nome de condutividade térmica. Muito bem. Então, a capacidade de levar o calor, isso que é condutividade térmica. Pode ir. Os materiais de baixa condutividade térmica, isto é, o que não conduzem bem o calor, são chamados de isolantes térmicos. Isso. Então, os materiais que não conduzem, que não levam o calor, eles são o contrário de levar calor, seria isolantes térmicos. Eles isolam o calor.
Na tabela ao lado, os materiais estão listados de acordo com a condutividade térmica, da menor para maior. Então, lá em cima da tabela, tem os materiais, tem gente com o microfone aberto, tem os materiais que têm menor condutividade térmica. E lá no final, tem aqueles que maior condutividade, que aquecem e levam o calor rapidinho. Então, olha só, isopor, ar, lã de vidro, lã, papel, algodão, madeira, borracha, baquelite, água, vidro, tijolo, gelo, aço, ferro, alumínio, ouro, cobre e prata. Então, essa tabela aí, ela está na ordem. O que tem menor condutividade e o que tem maior, ok? Então, agora vamos exercitar aqui o que a gente aprendeu. Número 1. Explique por que, ao colocar uma garrafa de água no congelador, ela pode explodir. Quem quer falar? Eu. Daniel, pode falar. Porque a água, quando você vê um copo d'água, não é só aquele copo. Quando ele vai congelando, ele vai se expandindo. Muito bem. Você tem que botar num baldão de água para poder congelar. Muito bem, porque a água, quando ela passa para estado sólido, ela vai se expandir. Então, ela precisa de mais espaço, por isso que a garrafinha, às vezes, ela estoura, né? Então, eu coloquei assim, podem colocar com as palavras de vocês. A densidade da água pode mudar de acordo com a temperatura. Então, ao congelar a água, ela se expande e o seu volume aumenta. Por isso, a garrafa pode estourar. Pode responder com as palavras de vocês. Tia. Oi. Hoje a aula vai terminar no horário? É porque meu irmão tem aula. Vai sim. Acho que a gente vai conseguir terminar até antes. É só essa página aqui agora, tá, Lívia? Só essa? Só tá essa. Bom? Uhum. Tá bom. Aí o próximo já é outro conteúdo que a gente vai ver na próxima aula de ciências. Tia, Oi. um negócio bem legal de quando você congela a água, né? É que tem vezes que quando você coloca alguma coisa fechada, aí bota em algum pote, né? Só que você não fecha o pote, e você bota água e bota no congelador, essa coisa pode acabar abrindo se ela não estiver bem fechada, e aí vai congelar o ar junto com a água. Aí vai ficar umas bolinhas com certeza. assim, congeladas. Vamos lá, próximo aqui. 2. Interprete as tabelas de calor específico e condutividade térmica. Deixa eu ver quem é que está com o microfone. Davi, fecha o microfone. Então, a gente vai olhar aquelas tabelinhas que estão na página anterior. Letra A. Qual dos materiais listados possui o maior calor específico? Vai lá e olha para mim. Água. Muito bem. A água quer dizer, eu preciso de mais calor para poder aquecer a água, mudar a temperatura da água. Muito bem. Letra B. A qual material é necessário fornecer mais calor para que ele se aqueça? A água ou o ouro? O ouro. O ouro. Eu acho. Olha lá na tabela. Qual que está na tabela? Água, hoje. A água, vocês acabaram de responder que ela precisa de mais calor. É a água, muito bem. A água precisa de mais calor do que o ouro. O ouro é um metal. Se você aquecer um pouquinho que você aquece, ele já esquenta, né? Então, olha aí. A água, porque ela possui maior calor específico que o ouro. Aqui, letra C. A qual material é necessário fornecer menos calor para que ele se aqueça?
A água ou o ouro? Ouro, porque se é o trem mais, esse é menos. Muito bem, agora ficou fácil, né? Se a água é mais, o ouro é menos, porque ele tem menor calor específico que a água. Letra D. Oi. Como você falou que hoje talvez a aula acabe um pouco mais cedo, lembra que o João Vitor tinha pedido pra gente jogar aquele jogo? Mas a gente vai jogar quando for aula de português, tá bom? Ah, tá. Letra D. Se dois objetos de mesmo peso, sendo um de vidro e um de ferro, receberem a mesma quantidade de calor, qual se aquecerá mais rápido? Então, olha lá, qual que aquece mais rápido, o vidro ou o ferro? Justifique a resposta. Ferro. Qual que aquece primeiro? O ferro. Muito bem, como é que a gente responde? Porque ele tem? O ferro. Calor Ele possui? menor que o vidro. Muito bem, ele possui menor calor específico que o vidro. Então, o ferro, ele aquece mais rápido do que o vidro. Agora a letra E, vocês vão procurar para mim lá naquele gráficozinho, naquele quadro, qual material possui menor condutividade térmica? Agora de levar calor. Isopor. Qual material? Muito bem, o isopor. Por isso que quando a gente quer proteger alguma coisa, para não descongelar, né, a gente coloca no isopor, não é mesmo? Uhum. Tanto para esquentar, quanto para segurar, ou também se ela estiver geladinha, ou se ela estiver quente. Eu posso colocar dentro do isopor, que ela vai isolar. Tanto para o que está lá dentro, frio, não sair, quanto para o calor não entrar. Letra F. Se você quisesse levar um picolé para um piquenique em um dia de calor, você o levaria em uma caixa de isopor ou uma caixa de metal? Posso falar, tia? Pode. Isopor, pois os metais, eles ficam quentes ao ter contato a coisas quentes. Muito bem, o metal ele vai aquecer rapidinho e vai derreter o meu picolé, né? E o isopor não, ele vai conseguir segurar, o picolé geladinho, né? Porque ele não vai deixar o calor entrar dentro da caixa. Tia, eu posso escrever com as minhas palavras? Pode, com certeza. Tia. Oi. E uma coisa, não tem só caixa de isopor que deixa frio. Sinceramente, eu prefiro aquelas bolsas térmicas, que caixa de isopor solta isopor por todo lado. Tipo, muita gente leva caixa de isopor pra praia e suja tudo. Isso mesmo, mas aquela bolsa térmica, né, ela também é um isolante térmico, muito bem. Você está falando da bolsa, tem o cooler também, que hoje ele é de plástico por fora, né? Sim, mas dentro ele é isopor, só que o isopor ele está protegido, né? Igual você falou que o isopor, às vezes, ele quebra fácil, os coolers hoje em dia são isso, eles criaram uma proteção para o isopor, né, para durar mais. A última aqui. Imagine que você tem um copo de leite bem quente e não quer que ele esfrie. Você o guardaria em uma caixa de madeira ou de borracha? E por quê? Borracha. Será? Sim, borracha. Borracha? Madeira. E aí? Vai lá e olha, borracha ou madeira? Eu acho que é madeira. Vai lá descobrir qual é que tem menor condutividade térmica. Acho que é a madeira. 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 Viram lá no quadro, né? Muito bem, é a madeira. A madeira tem menor condutividade térmica do que a borracha.
ou seja, a madeira é melhor isolante térmico. Tia, eu escrevi, só que com as minhas palavras. Não tem problema. Eu acabei. Olha só, na nossa aula de ciências da semana que vem, a gente vai ler aí sobre condutividade elétrica e a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência que está aí na página 18, que é o magnetismo. Eu vou ver se eu encontro um vídeo para passar para vocês, mas quem tiver na próxima aula pode trazer para mostrar para os colegas, eu vou ensinar vocês, deixo vocês compartilhar a tela e mostrar. Quem tiver um imã, pode trazer, tá? Para a nossa aula. Aí na página 18... Oi. Pode ser imã de geladeira? Depende do imã. Se for só aquela borrachinha que prega na geladeira, não funciona, não. Tá? Tem que ser aquele imã mesmo, que é de um metal, né? Olha aí. E aí, quem tiver o imã, tenta arrumar isso aí, ó. Um prego de ferro, de aço, uma moedinha, alguns objetos para poder pregar no imã. Para ver se vai grudar no imã, se não vai grudar, a gente vai fazer esse teste, tá bom? Eu vou ver se eu consigo para mostrar para vocês também. E qualquer coisa eu arrumo. Tem vários vídeos que mostram isso, essa experiência sendo feita, que dá para eu mostrar para vocês também, tá? Mas quem tiver um imã em casa pode tentar fazer aí essa experiência aí do magnetismo, ou para mostrar para nós, ou contar como é que foi, que aí vocês vão saber quais materiais que grudam no imã e qual que não grudam, que se repetem. Tá bom? Oi. Então, peraí que eu vou voltar, Heloísa, só um pouquinho. E as pessoas que já acabaram? Tia, as pessoas que já acabaram podem sair? Podem. Com isso, nós terminamos hoje, a aula de hoje. Ciências não vai ter dever de casa, tá? Só um pouquinho que eu vou chegar lá na página que a gente estava. Não tem dever de casa hoje, só matemática, tá bom? Olha só, uma coisa importante. Uma coisa importante. Amanhã nós não temos aula, vocês têm ciências. E quinta-feira, deixa eu ver aqui quais são as matérias que eu coloquei. Amanhã a gente não tem aula? Não, amanhã vocês têm aula comigo, não, né? Amanhã é inglês. Quinta-feira nós vamos ter aula de português e de geografia. E sexta-feira, matemática e história, ok? Ok. A partir de semana que vem, eu vou fazer com vocês, eu vou seguir aquele horário que a gente tinha na nossa sala, para vocês acostumarem. Segunda era história e português, terça, matemática e ciências, quinta, geografia e matemática, e sexta, português e matemática. Nós vamos seguir sempre as matérias igual era no nosso horário na sala. Só depois, quando matemática sempre a gente demora mais, aí a gente coloca mais aulas de matemática. A gente vai ficar 5 horas. Só que acorda 7h30, Oi? de novo ou 8? Acorda 7h30 ou 8? A aula vai começar... Não, por enquanto, 8 horas. Esse mês de maio todo é 8 horas. Se por acaso, mês que vem, por algum motivo, a gente não retornar às aulas, aí provavelmente no mês de junho a gente deve aumentar esse tempo. Ô, Ok? tia, Oi. a gente podia fazer aula de educação física com videoconferência. Eu também acho. Tio Luiz está dando só vídeo, né? Provavelmente ele vai começar... Ele está enviando o vídeo para vocês, não tá? De uma Não, aula? vale, ele tem que dar aula pra gente. Tem que dar Tá aula bom, tá normal bom. pra Vou passar um recado de vocês para a tia Adriana, tá bom? Agora não dá para jogar queimada, essas coisas. Não dá, mas ele pode ir fazendo atividade e vocês copiando, né? Vou falar com a tia Adriana, tá bom? Ok. Heloísa, terminou de copiar? Tchau, tia. Tchau, tchau. Beijo. Quem Eu tô terminou? copiando, tia, tô Tchau, acabando. tchau. Tá bom, eu vou esperar, Heloísa. Heloísa e João Pedro estão copiando ainda. Quem terminou pode ir saindo. Vou esperar eles terminarem. Tchau, tia Fabiana. Até Tchau, amanhã. tchau. Até quinta. Até... Até quinta, né? Que amanhã vocês têm inglês. Tchau. Tchau, tchau. Ó, assistam a minha entrevista lá com o tio Júnior, hein? Não esquece não, 11 horas. Tia, eu sigo ele. Tá bom, então vai lá me assistir, depois vocês me contam.
É que dia? Hoje, 11 horas, daqui um pouquinho. Tá? Tá. Terminou, Heloísa? Eu já tinha terminado. Ah, então tá. Então, quem terminou pode ir saindo. Terminou, João Pedro? Tchau, tia. Tchau, tchau. Até quinta. João Pedro, terminou de copiar? Tá bom, estou esperando. Tchau, tia. Tchau, tchau, Heloísa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Clarinha. A hora que você terminar, você me avisa, João Pedro. Clara, que está aí ainda, está copiando?